assim, óbvio que falando de uma maneira simplificada, é importante em função de você não precisar ter o capital de giro. Você só com uma estratégia de fluxo de caixa e de negociação de prazo, você acaba permitindo que o capital de giro seja o menor possível. Então, algumas dessas estratégias que vocês vão ver ao longo do curso, né, vão ver estratégias também para acompanhar giro de estoque de alguns itens, né? Vocês verificarem quais são os itens que são aqueles que têm maior rentabilidade. Então, fazer pequenos indicadores. E a dica que a gente sempre dá para vocês, né, é sempre anotar tudo. Tem gente que é muito controlado, né, com toda entrada e saída. E uma outra dica também é não se misturar, né? Você, pessoa física, e você, empreendedor. Então, é como se vocês fossem duas pessoas completamente diferentes. Então, você tem que se remunerar, né? Mas saber que você tem um funcionário que é você mesmo. Então, às vezes, quando você mistura o caixa da tua empresa, do teu negócio, com o seu caixa pessoal, você começa a se confundir, começa a não ter controle. Então, é sempre ter em mente que você, empreendedor, é uma pessoa e você, o funcionário, é outra pessoa. Então, conseguir medir os custos, até em termos de carga horária que você trabalha, então, ter isso ali bem anotado faz com que você consiga gerenciar. É muito difícil, né? Óbvio, né? Você conseguir mensurar o tempo que você dedica para o trabalho, o tempo que você dedica para a própria vida pessoal, conseguir separar isso de uma maneira muito clara. Mas é importante, pelo menos, fazer essa tentativa, porque gestão é isso. Gestão é você ter os números, você medir o que você está fazendo e conseguir fazer melhorias em função dessas medidas, função desses indicadores que você vai medindo. Então, daí a importância da parte de gestão financeira, que é o motivo pelo qual a gente trabalha, né? A maior parte das vezes é visando obter ali um lucro, obter ali algum tipo de vantagem. Acho que o Sérgio está tentando aqui acessar, já mandou aqui no grupo. Professor, você consegue Oi? enviar o link que você entrou para ele? Porque eu acho que ele pode estar com o link errado. Você estava tendo Eu acho. dificuldade de entrar antes também. Não, a professora Valéria mandou aqui para ele até no grupo. E aqui, vou até ver se é o mesmo, sim, 7 dele. Tá, tá. E acho que ele deve estar no outro link. Consegue enviar o link para ele pelo Sim, sim. privado, para ele entrar? É isso que eu tô até pegando exatamente isso.
Rafael, alguma notícia do professor? Eu estou tentando aqui contato até com a Valéria, senão eu vou mandar brasa. Tá bem. Então, já estou até com tudo aberto aqui. Juliana. Oi. Oi, Juju. Oi. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas tem uma aluna aqui que a gente está conversando sobre essa questão. Tem uma aluna que tá me dizendo que ouviu do professor na semana passada que ele não estaria presente nessa aula de hoje. Não, essa aula não é do Jaume. É início de um módulo novo, Ah, sim. tá? Aí é outro professor, podem ficar tranquilos. Ah, tá ok. E ele já tá entrando já. Vamos Beleza. aguardar com calma. Hoje até o Teams, o colega de Casemiro, o Teams ficou um pouco lento até para a gente acessar hoje. Eu, por exemplo, fiquei bloqueado e aí a professora Valéria teve que pedir para a Juliana para mandar um outro link para eu acessar. Aí ficou bem estranho. Complicado, né? E o Teams hoje é a plataforma mais utilizada, né, por por todas as empresas, né? E acaba que chegam algumas situações que a gente fica preterido para acessar. Mas então vocês tiveram aula com o Jaume é 10, né? Ele falou tinindo com vocês, que é a marca registrada. Beleza. Não, mas vamos lá. Enquanto isso, a gente vai no cafezinho. Não, tranquilo, mas a professora Valéria até pediu para eu já ir começando com vocês, não sei Pode se ser, o legal. professor... Então vamos lá, já começou acho que a gravação e a gente começa aí esse nosso bate-papo. Deixa eu aqui só minimizar para eu ter aqui meu controle e ver todos vocês. Eu estou aqui com duas telinhas, aí fica mais fácil da gente interagir. Bom, primeiro eu sou o professor Rafael Mota, espero que a gente tenha uma relação bem legal aqui, a gente consiga bater papo, trocar ideia, trocar experiências, acho que isso é o mais importante. E tudo aquilo que a gente fala aqui, na verdade, não tem intenção de nenhuma crítica à forma como vocês trabalham, na verdade, é apresentar outras formas para vocês avaliarem o trabalho de vocês e, eventualmente, algumas das ferramentas que a gente vai apresentar para vocês podem ser adaptadas à realidade de cada um. Então, a gente sempre coloca aqui algo que é ideal, óbvio que é você anotar tudo, entrada, saída, não misturar, você não antecipar recebível e várias coisas assim. Só que, na maior parte das vezes, né, cada um é que vai ter que se adaptar, né? Se adapta à sua verdadeira realidade e tenta utilizar a ferramenta que a gente dispõe para vocês, que a gente tenta aqui ensinar para vocês da melhor maneira possível. Então, a gente mostra um ideal e vocês adaptam para a realidade de vocês. Bom, eu sou engenheiro de formação, trabalho em algumas instituições de ensino, trabalho também no INPI, que é um órgão federal vinculado a registro de marcas e a análise de patentes. Eu fico na área de patentes. Muito provavelmente alguns colegas aqui já depositaram marcas, né? E ficaram aguardando alguns meses ou até alguns anos, infelizmente, para ter o deferimento, para proteger a sua marca. E é lá que eu trabalho. E acabei enveredando também para essa área de finanças, quando eu fui diretor administrativo do Conselho Regional de Engenharia. Então, gosto muito dessa área, é uma área que vincula a matemática com o dia a dia, que é a área financeira. Na maior parte das vezes, a gente acaba aprendendo muita matemática e acaba não aprendendo uma matemática que seja aplicável ao dia a dia, né? Então, a gente teve essa carência na maior parte das vezes ao longo da nossa formação de maneira geral, independente do nível de formação. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, a gente vai utilizar alguns conhecimentos de matemática financeira, onde a gente vai falar um pouco de juros, sobre como é que a gente consegue fazer com que o capital seja equivalente em diferentes períodos. Então, a gente vai estudar alguns erros que acabam acontecendo, que a gente faz de maneira muito natural, né?
o que prejudica um pouco é o nosso, vamos dizer assim, o que prejudica um pouco até a nossa análise, quando a gente compara, por exemplo, valores em anos diferentes. Então, isso é errado de se fazer. Um grande exemplo de quando isso acontece, né, é quando a gente desconsidera a perda do valor, quando a gente considera a perda da moeda no tempo, né? Então, se, por exemplo, eu pedir a vocês R$ 100 emprestados agora, e eu devolver esses R$ 100 exatamente daqui a 5 anos, muito provavelmente o valor é completamente diferente, né? Então, um grande erro que acaba acontecendo, óbvio, né, que isso é um tempo muito maior e a gente acaba percebendo. Às vezes a gente não considera essa perda de valor ao longo do tempo, acabar não distinguindo juros, né, antecipado, os juros pós-antecipado, eventualmente quando a gente pega algum tipo de financiamento, alguma linha de crédito, de incentivo, e às vezes não considerar juros compostos, quando a gente faz algumas contas ali para viabilizar até alguns investimentos em maquinário e coisa do gênero. Então a gente vai apresentar algumas ferramentas que vão permitir a vocês tomar decisões de investimento ou tomar decisões de trocar o portfólio de produtos que vocês estejam empregando, no sentido sempre de melhorar a forma como vocês trabalham, né? Ajudar vocês. Esse que é o grande incentivo. Então, vamos bater um papo aqui, tentando simplificar, na maior parte das vezes, esse jargão, né, que a parte financeira acaba trazendo. Bom, primeira coisa que a gente tem que imaginar, né? Qualquer tipo de fator produtivo, independente de ser manufatura, independente do tipo de trabalho que é realizado, até mesmo trabalho do ponto de vista pessoal, individual, ele requer algum tipo de remuneração, algum tipo de retribuição. É sempre uma troca. Então, o pessoal brinca, né, que de graça nem relógio, né? Nem o relógio trabalha de graça. Se você não der corda no relógio, ele também não trabalha. Se não tiver bateria, ele não trabalha. Tudo funciona com base em algum tipo de remuneração. Essa remuneração, às vezes, pode ser uma remuneração tangível, ou seja, grana, ou pode ser uma remuneração do ponto de vista de satisfação. No nosso caso, em particular, a gente vai avaliar em gestão financeira a remuneração financeira, ou seja, grana. Então, como é que funcionam essas remunerações? Do ponto de vista de mão de obra, é o salário. Do ponto de vista de capital, ou seja, a remuneração pelo dinheiro ali emprestado, eventualmente, são os juros. Então, quando a pessoa pega um valor emprestado no banco, numa linha de incentivo, ela tem que pagar, devolver aquele valor, ela corrigir aquele valor e, além disso, pagar abre aspas, né, uma remuneração pela utilização daquele valor. Então, do ponto de vista real, os juros nada mais é do que o aluguel pela utilização do dinheiro. Então, uma forma muito simples da gente entender. Então, juros, todo mundo faz diversas explicações, mas imagina o seguinte: os juros nada mais é do que a remuneração pelo aluguel do dinheiro. Então, imagina quando você aluga uma casa, né? Quando você aluga uma casa, necessariamente, depois de algum tempo, você tem que devolver essa casa na mesma condição, não é? E óbvio que a remuneração pela utilização da casa é o aluguel. A remuneração pela utilização do capital são os juros. E além dos juros, você tem que devolver aquele valor, né, da mesma forma que você pegou, seja atualizado no tempo. Aí a remuneração pela terra é o aluguel, a remuneração para uma empresa é a taxa mínima de atratividade, né, que nada mais é do que uma outra expressão para lucro, e pela técnica, na maior parte das vezes, em trabalhos de manufatura, você acaba não precisando ter esse pagamento, são os royalties, né? Mas na maior parte das vezes em manufatura você não precisa pagar isso. Então, quais são as premissas que a gente utiliza aqui? As premissas que a gente usa aqui são aquelas verdades absolutas que a gente considera para tomar decisão, né? Então, toda a nossa decisão aqui de investir ou não investir vai ser no sentido de, a maximização da riqueza. Então, a gente vai fazer contas mostrando ali, olha, qual a decisão, investir ou não, comprar uma máquina ou continuar com o trabalho manual,
né, toda a decisão que a gente vai fazer é com base no aspecto apenas financeiro, no sentido de ter o maior retorno possível. Outro ponto também que a gente vai necessariamente ter que conversar é o seguinte. Professor, com licença. Pois não. Você tem como apresentar Eu tô com... numa tela maior? Ele está na maior tela, tá? Para a gente aqui não tá vindo, não. Então, eu compartilhei tela cheia. Oi, Valéria. Júlia, oi, Rafael. É a Júlia que está aqui com a gente, né? Vê se você consegue colocar. Eu estou vendo tela cheia também aqui, pessoal. Ele está destacado. Cláudio, vou te dar uma dica. Tenta clicar no rosto do professor e fixar para mim. Tem a opção fixar para mim. Tenta botar isso. Pode repetir, por favor, Juliana. Rafael, o Sérgio está entrando, tá? Clicar na tela. Mas aí vocês vão trocar a bola, tá bom? Sim, vocês beleza. fazem um bate-bola. Cláudio, você clica na tela do professor, nos 3 pontinhos, Sim. e aí vai aparecer fixar para mim. Tenta usar essa opção. Não. Não? Não. Eu vou tirar o compartilhamento e o professor Sérgio, bom. de repente, pode colocar o compartilhamento dele aqui. Perfeito. E acho que vai ficar legal, hein? Oi, Sérgio, você está ouvindo a gente? Sérgio? Tô ouvindo, sim, tranquilo. Tá, a gente não está vendo sua câmera. Se você quiser colocar o compartilhamento. Opa, estamos te vendo, Sérgio. Opa, boa noite. Hoje a gente está com 2 feras das finanças aí, olha só. Acho que até eu vou pedir uma consultoria, Júlia. 2 feras da finança, olha só. Professor Rafael e professor Sérgio Vidal. Que dupla. Nossa, mãe. Professor Sérgio, eu estava aqui falando um pouco da importância, né, da disciplina. Tá, beleza. Então, vamos, se você permitir, então eu continuo aí. Beleza. E a gente, se você quiser também interagir, fica à vontade. Beleza, tranquilo. Estou aqui. Tá bom? Se quiser compartilhar a tela, Sérgio, tá bom? Você já está em tela cheia aqui, destacada para a gente, tá? Valério, eu acho que é problema na internet dele. Eu tô achando também, ele teve dificuldade para entrar por causa da internet. Pois é. Acho importante o Rafael ficar de olho para qualquer coisa assumir. Eu já comecei a compartilhar aqui, vocês estão vendo? Então, a gente não está vendo Agora eu vou sua fazer tela, Sérgio. abrir a aula. Não, a gente não está vendo a sua tela, a gente está vendo a nossa tela do Teams. Agora? Pronto. Sim, beleza. Estão vendo beleza. agora? Sim, vendo. Maravilha, tela cheia, maravilha. Tá vendo agora? Sim, a gente está vendo. E estava vendo antes também, com tela cheia, tá? Alô? Oi, Sérgio, a gente está vendo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Estamos. É a internet dele, Valéria. É. Não, acho que não vai dar para. Rafael, eu vou te Mas pedir então. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, estamos, Sérgio. Vocês estão. E estão me ouvindo? Legal? Sim, estamos. É você acho que não está ouvindo a gente. Eu vou falar com ele aqui no WhatsApp, tá? Rafael, Tá bom, Valéria. pode segurar aí pra gente? Continuar aí? Sim, tranquilo. Beleza. Ah, mas o Sérgio já colocou lá, ó, já. Mas ele não escuta a gente. Não vai ser difícil de acompanhá-lo. Tá? Então, Rafael, eu vou pedir para você Eu estou continuar. escutando vocês, sim. Ah, agora sim. Então tá, então vamos lá. Oi, Sérgio. A gente não está te ouvindo. Vocês estão me ouvindo?
Estamos. Então tá, então vou começar aqui. Se ficar o som ruim, vocês me avisam, ok? Sim, eu te aviso. Sim, a gente te avisa. Então, primeiramente, desculpem aí pela confusão. É que realmente a minha internet aqui, eu estou em Vassouras hoje, e não sei o que aconteceu aqui, a internet parece que está meio bugada aqui, não está legal. Então, peço desculpas aí a vocês, agradeço aí ao professor Rafael, que deu uma introdução enquanto a gente não conseguia começar, né? Então, a ideia da gente estar conversando a partir de hoje é sobre a gestão financeira. Teste, a gente não está te ouvindo. Valéria, não é melhor Sim. você ligar para ele? Melhorou, E aí eu conversar acho, com agora. ele? Não, agora a gente está ouvindo, mas antes não. Não, Você agora eu ficou- acho que a gente já acertou aqui a internet. Então Acho vamos que lá, agora então. acertou. Beleza. Então é o seguinte, mais uma vez, desculpa, tá? Que agora eu acho que a gente pode embalar, eu consegui aqui o meu suporte aqui tecnológico acertou, consegui acertar a questão da internet. Então, a gente vai estar falando nesses próximos 4, 5 dias, né, a partir de hoje, sobre a questão da gestão financeira. Antes de eu começar, eu queria falar um pouquinho sobre mim, até para vocês conhecerem e saberem quem é o professor Sérgio Vidal, né? Então, eu sou mestre em Ciências Contábeis pela UERJ, pós-graduado em Auditoria e Controladoria pela Gama Filho, sou bacharel em Ciências Contábeis, há mais de 15 anos que eu atuo na área acadêmica, dei aula na Estácio, na Gama Filho, na Unicarioca, agora estou na Universidade de Vassouras. Fui coordenador acadêmico da Gama Filho por 4 anos e da Unicarioca por 11 anos, né? Tenho 4 livros publicados na área da auditoria e controles internos. Atuo como auditor há mais de 35 anos, né? Então, as chamadas Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria. Eu trabalhei em 3, na Price, na Ernst Young e na KPMG. Tenho uma empresa que é a VCW Consultores, com a qual eu sou diretor executivo. E hoje em dia também eu estou como gerente de orçamento e controle aqui na FUSV, né? Em Vassouras. A gente vai estar falando sobre esse assunto e eu queria pedir para vocês que a qualquer momento, por qualquer razão, qualquer dúvida, vocês, por favor, levantem o braço, questionem. Eu não estou vendo vocês, é quando a gente está assim, tela cheia, mas aí eu peço auxílio aí Sérgio, a gente não está vendo sua tela, tá? Não estamos. Não estamos Nem vendo a nada. câmera, Peraí, Nem a câmera e nem a tela. Espera só um pouquinho, então. Só um minuto, só um minuto. Agora vocês vão ver. Estão vendo agora? Agora sim, agora sim. Então tá. Se você puder botar em tela cheia, porque agora tá. Agora tá. A câmera do professor continua não aparecendo. A câmera não, mas o slide sim. Deixa eu ver que a minha câmera deve estar desligada. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. A câmera está desligada aqui, desculpe. Uma leve confusão que a gente já consegue acertar. Só um minutinho. Estão me vendo agora? Não, Sérgio. Te vendo, não. Oi. Não. A gente não está te vendo, não. Agora tá. Não. Agora sim, mas sem o slide. Então, agora vamos compartilhar. Só um minutinho.
Agora foi? O slide sim, a câmera não. A cada vez que eu entro no slide, desliga a câmera? Não. Para mim, pelo menos, a câmera não apareceu em momento nenhum. Não? Para mim, apareceu. Uhum. Apareceu. Sérgio, faz o seguinte, bota o seu slide, deixa a câmera, vamos lá. Você consegue ver a gente? Consigo. Eu tô vendo... Então, eu tô vendo Agora você. apareceu. Agora eu não tô vendo o slide. É porque eu nunca estou compartilhando ainda. Vou compartilhar agora. Eu acredito que pela internet estar fraca, o Teams deve estar bloqueando a câmera quando ele compartilha o slide. Eu também acho. Poder Também aguentar. acho. Faz o seguinte, Sérgio, tira a câmera, por favor, compartilha o slide, vamos lá. Se você tá pior que você não vai ver a gente, né? Ah, mas eu tô ouvindo vocês. Qualquer coisa a gente sinaliza para ele. A gente sinaliza, tá bom? Compartilha o slide, por favor. Tira a sua câmera. O slide ainda não. A gente está vendo a nossa imagem. Agora foi. Se você puder botar a tela cheia, a gente te avisa que tiver alguma coisa no chat. Pronto, foi. Maravilha. Tá bom, vocês vão se privar de ver a minha pessoa, mas o importante vai ser ver o material. Beleza. Okay? Então, mais uma vez, desculpe pela confusão. A internet não auxiliou aqui, mas eu acho que agora a gente vai conseguir. Então, como eu estava falando, a ideia é a gente falar sobre a parte de gestão financeira e, considerando a importância desse tema para vocês, eu achei interessante, antes mesmo de a gente entrar em conceitos, ou a gente entrar em evolução de ideia do que seria uma gestão financeira, eu acho importante a gente entender o que seria para vocês importante em relação ao ter um valor, né? E como é que vocês apurariam o valor do que a gente chama de um capital de giro, que a gente chama de um valor suficiente para que vocês possam manter a atividade de vocês, tá? Quando você é um pequeno empreendedor, que nem é o caso de vocês, existe uma série de fatores que prejudicam, né, ao controle financeiro da sua atividade. E quando a gente fala controle financeiro, a gente fala tanto o que você recebe quanto o que você paga, tá? E o que eu quero começar a falar hoje, e a gente se estender nos próximos dias, é entender algumas nomenclaturas, alguns nomes, que vocês, nesses dias que nós vamos estar nos encontrando, vocês vão estar ouvindo, muitas vezes eu repetir. E é importante que a gente tenha um conceito conhecido e entendido por todos. Então, basicamente, a gente vai falar hoje sobre ganhos e sobre gastos, representando o que seriam esses ganhos e o que seriam esses gastos, para que a gente possa estar interpretando isso melhor e, ao mesmo tempo, entendendo como que a gente pode fazer para que isso se torne na evolução de uma ideia de quanto que eu posso efetivamente gastar. Eu costumo dizer sempre, se você não controla aquilo que você tem ou aquilo que você pode gastar, a tendência natural é você pensar que você não sabe para onde foi o recurso, onde é que foi parar aquele recurso. Enquanto que quando você controla seus recursos, você consegue entender exatamente aonde você teve ou não teve a necessidade de gastar e, principalmente, você consegue entender aonde você pode diminuir esses gastos, que é isso que a gente vai estar chegando no final dessas aulas, entendendo como que a gente pode controlar tudo aquilo que a gente gasta e tudo aquilo que a gente ganha, para que a gente possa fazer um controle prevendo e planejando o nosso futuro. Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Posso seguir? Tudo tranquilo, Sérgio. Então, quando a gente
tem um pequeno negócio, uma pequena atividade, a gente vai ter que entender, primeiramente, como que a gente controla os nossos ganhos. Isso é entender o quê? Como é que vocês sabem quanto que vocês venderam ao longo de um determinado período? Se vocês fazem algum controle sobre isso, se vocês registram isso de alguma forma, qual é a maneira que vocês controlam esses gastos, essas receitas que vocês tiveram ao longo do tempo. A palavra receita, daqui para frente, vai ser a forma que nós vamos estar chamando os ganhos que vocês obtiveram com as vendas de vocês. Então, receita, toda vez que eu falar receita, eu vou estar falando daquilo que vocês venderam, daquilo que vocês conseguiram ganhar com a atividade, com a venda da atividade que vocês executam. A apuração, né, da receita, ela é importante. Para que você faça essa apuração, é interessante você ter alguns cuidados, do tipo, primeiro, você tem que controlar por tipo de produto e serviço. Por que isso? Quando você controla por tipo de serviço ou produto, você consegue identificar qual aquele produto ou qual aquele serviço que está se sobressaindo em relação aos demais. Ou seja, se de repente você tem algum tipo de serviço ou você tem algum tipo de produto que, como a gente costuma dizer na gíria, carrega os demais nas costas, né? São produtos em que você efetivamente vende e que aparentemente faz com que os demais entrem no bojo. E aí é interessante você fazer isso até para você perceber se existem produtos que, de repente, você está vendendo, mas que, na verdade, podem até estar causando uma perda para vocês. Vocês podem estar até, de repente, pagando para estar vendendo aquele produto, dependendo de quanto vocês estão ganhando com eles ou não. Daí a necessidade de vocês controlarem as vendas, considerando cada tipo de produto que vocês têm ou cada tipo de serviço que vocês fazem. Outro cuidado interessante é a sazonalidade. Como assim a sazonalidade? Tem alguns tipos de produtos ou serviços que vocês prestam que devem ser mais vendidos em determinados períodos, tipo, ou no inverno, ou no verão, ou quando tem alguma feira, ou quando tem algum evento no município. Então, é importante vocês identificarem quais são esses períodos e entenderem que nesses períodos vocês vão ter uma venda maior. Mas não significa dizer que essa venda vai se repetir ao longo de todo o ano. Então, é importante que vocês entendam que as vendas existem, tá? Mas que elas, por determinadas razões, elas aumentaram por uma questão de sazonalidade, alguma coisa periódica que ocasionou a variação daquela venda. Outra coisa importante que a gente tem que ver é exatamente o impacto que você pode causar se você, por exemplo, efetuar uma venda a prazo. Por quê? Na van de você vender, na vontade de você vender, você pode parcelar uma venda e, de repente, esse parcelamento representar alguma coisa que não seja o ideal para vocês. Então, é importantíssimo mensurar, identificar como e de que forma a gente vai estar parcelando ou dividindo possíveis vendas que forem realizadas. E, ao mesmo tempo, é importante a gente avaliar o valor que vocês estão colocando para a venda. Muitas das vezes, também, uma vontade de vender um produto, a gente estabelece algumas promoções doidas, estabelece alguns descontos, meio que sem muita base, e fazem com que você, literalmente, perca em vez de ganhar dinheiro com aquela venda. Você fala, vou vender
porque eu vou baixar o preço, assim eu consigo vender. Mas, de repente, o preço que você está vendendo não vai ser suficiente para cobrir todos os gastos envolvidos naquela venda. Então, quando a gente fala em receita e apuração da receita, é importantíssimo a gente atentar para esses controles, que ao longo das próximas aulas eu vou estar comentando com vocês e explicando com maior detalhe como a gente vai estar fazendo. Disso que eu falei até agora, alguma pergunta, alguma dúvida? Posso seguir? Quando a gente fala em cobrir os gastos, né, é importante que esses ganhos eles possam ser suficientes para cobrirem os gastos que a empresa, ou que o investimento, ou que a estrutura que vocês criaram tenha para se manter. E, logicamente, possam representar uma retirada por parte de vocês e a manutenção de um capital de giro. O que seria isso, né? É aquela velha conta que a gente brinca de padeiro. Você tem um valor que você recebeu, você tem aquilo que você gastou para que você pudesse realizar aquela venda, e você tem aquilo que você considera importante você retirar para você, para seu gasto pessoal, né? Para sua manutenção pessoal. E é importante você fazer isso e deixar sempre uma gordura, que a gente chama de capital de giro, ou seja, você estabelecer valores que possam dar segurança a você no futuro e que minimizem caso vocês venham no futuro a diminuir as vendas e pensar que alguns gastos, mesmo com as vendas sendo diminuídas, continuam e esses gastos possam ser mantidos. A gente vai estar, ao longo desse tempo também, avaliando como que a gente pode calcular esse valor do capital de giro. Isso é um percentual sobre as vendas, é um percentual sobre a movimentação. Como é que a gente pode determinar o valor que seria importante para esse capital de giro, para essa reserva? E como que a gente faz para controlar isso? Então, nas próximas aulas também, a gente vai estar discutindo sobre isso e aproveitando para tentar desmistificar a questão que seja muito difícil, né, a gente ter controle, gerir as finanças das nossas empresas ou dos nossos empreendimentos, né? Que, na verdade, se vocês são pequenos empreendedores, vocês são, na verdade, empresários, sim, dentro de um vulto menor, mas vocês têm, sim, uma responsabilidade que vocês estão gerindo, né, negócios relativos aos seus empreendimentos. Ao mesmo tempo, para que vocês mantenham esse capital de giro e tenham certeza que vocês vão ter essa reserva sempre na atividade de vocês, é importante que vocês tenham a seguinte fórmula na cabeça de vocês, né? Ganhos menos os gastos que vocês tiveram, menos a retirada que vocês vão fazer para poder ter as suas contas pagas, isso vai ter que ser igual ao capital de giro que vocês vão ter que manter para pelo menos aí gerar, quem sabe, uns 3 meses de operação, sem se preocupar se por acaso no mês seguinte ou daqui a 2 meses as vendas não acontecerem ou as vendas ficarem abaixo do esperado. Então, você vai poder ter uma visibilidade daquilo que você ganhou, aquilo que você gastou e quanto que você, daquilo que você ganhou, menos o que você gastou, você pode retirar, quanto você pode considerar como seu, para seu uso, né, nas despesas pessoais. E pensando em manter esse capital de giro,
Ou seja, quanto que eu posso e devo deixar como reserva para que no futuro não tenha problemas, caso minhas vendas diminuam. Essa questão do capital de giro, essa fórmula que eu coloquei até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade. Professor, Diga. Aqui de Casimiro de Abreu, do Armazém das Artes, Pode falar, meu amigo. as meninas estão perguntando aqui sobre Sim. essa questão. Elas têm dificuldade de entender essa questão do capital de giro, entendeu? Sim. Aí, se você puder dar mais uma pincelada nessa questão, na questão da formação do capital de giro. Pois não, vai ser um prazer. A gente vai denominar de capital de giro, na verdade, a grosso modo falando assim, ou de uma forma mais simples de entendimento, que isso é um termo técnico que a gente tem que buscar o entendimento simplificado sempre, é uma reserva. Então, se você fez uma venda ao longo do mês de R$3.000, e para você fazer essa venda de R$3.000, você teve um gasto de 1.000, você vai tirar desse gasto de 1.000, vai sobrar 2, não é isso? Desses R$2.000, o ideal é que você não utilize totalmente esses R$2.000 nas suas contas pessoais. O ideal é que você consiga, desses R$2.000, fazer uma reserva, que seria o seu capital de giro. Ou seja, seria um valor que você não gastaria, deixaria no banco para que, caso nos próximos meses as vendas não atingissem aquele valor que você espera, você pudesse ter uma reserva para poder arcar com os gastos. Porque nós vamos ver mais para frente um pouquinho que existem tipos de gastos diferentes e que tem alguns gastos que têm uma relação com a venda e tem outros gastos que não têm relação com a venda. Independente de você vender ou não vender, o gasto vai estar lá para ser pago. Então, é importante que vocês, quando vendam ao longo do mês, não aproveitem de todo o valor da venda que vocês tenham, abatendo os gastos que vocês tiveram. Na verdade, aquele valor ele tem que representar uma parte, que é a parte que vocês vão retirar para vocês, e o restante tem que representar um fundo de reserva, um capital de giro, que vocês vão manter ali como sendo uma reserva de segurança, caso as vendas diminuam no próximo mês. Ficou mais claro? Ficou, gente? Professor? Sim. Show de bola. São José está com a mão levantada e Ariel também. Vamos lá, podem perguntar. São José, pode fazer pergunta. Oi, professor. Sou de São José, meu nome é Ana. A minha dúvida era sobre a retirada. Teria algum valor, uma margem específica para tirar isso aí, esse valor? Ou seria de acordo com a margem de lucro do nosso produto? Sim, teria como uma base sempre aquilo que você pode tirar que deixasse como reserva para você um valor suficiente para que você mantesse essa reserva. Você tem que pensar, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de margem, de composição de custo, né? De como é que você pode considerar qual o seu ganho provável. Nas próximas aulas, a gente vai estar entrando nesses temas com bastante mais cuidado e detalhe. Mas, a grosso modo falando, essa quantia que vocês vão ter que poder tirar para vocês são quantias que, logicamente, vocês considerem as necessidades que vocês têm, mas sem canibalizar, quer dizer, sem você
tirar o dinheiro que efetivamente seja necessário para que você cubra seus gastos. Lembre-se, e uma coisa que eu sempre falo, que eu sei que nos dias atuais é muito difícil você pensar isso, mas o bolso da empresa, o bolso do seu empreendimento, não é o mesmo bolso que você utiliza para pagar as suas contas. Na verdade, o que você está tirando para você representa mais um gasto. É mais um gasto que esse empreendimento está tendo. Então, quando você tira o valor para cobrir os seus gastos, você tem que pensar sempre que se você zerar o que você conseguiu ter de resultado, né, você não vai conseguir sequer, às vezes, cobrir o que você gastou. Quanto mais você guardar ou criar um fundo de reserva. Então, respondendo à sua pergunta, essa questão do valor que você vai deixar como retirada tem que ter muita relação com o que você necessariamente precisa, lógico, para você utilizar no seu dia a dia, mas pensando que o teu bolso não pode ser misturado com o bolso da empresa, porque se você tem gastos pessoais, a empresa também tem. E exatamente por isso, ela tem que ter sempre um fundo de reserva, um capital de giro para que ela tenha um respiro. E quanto à questão da margem de contribuição, composição do custo e do valor, do preço a ser aplicado em cada produto, a gente vai estar vendo isso ao longo dos próximos dias. Respondi a pergunta? Sim, professor. Falaram aqui. Arial está com a mão levantada também. Pode falar. Professor, em relação à questão de custo, o senhor vai disponibilizar alguma planilha para ajudar a gente na questão da formação de preço? Sim, sim. A ideia é ter nas próximas aulas já, eu vou passar algumas planilhas. Pelo tempo que a gente tem aqui, o ideal seria se a gente interagisse, né? Se vocês pudessem fazer e depois eu olhar junto com vocês, mas eu acho que a gente não vai ter tempo de fazer isso. Então, eu vou estar demonstrando como é que essas planilhas acontecem, como é que você registra nela, e, principalmente, qual o conceito que vocês têm que empregar quando vocês estiverem registrando, né? Apurando o que vocês tiveram de ganhos e de gastos, para que vocês pensem no orçamento. Que orçamento? Vocês terem uma projeção de quanto que vocês vão ganhar, possivelmente, e gastar, e depois vocês irem acompanhando isso periodicamente para saber se esse orçamento atingiu a realidade ou não. Então, respondendo a sua pergunta, a gente vai ter uma planilha que eu vou estar, ao longo das próximas aulas, alimentando aqui junto com vocês e depois disponibilizando esse arquivo para que vocês possam interagir e, na aula seguinte, vocês trazerem suas dúvidas. O que vocês acham? Vai ser bom assim? Alô? O pessoal está respondendo que sim, professor. É que eu não estou vendo, aí fica difícil. Eu fico intermediando aqui, tranquilo. Obrigado, obrigado. Então, aquilo que eu falei, se vocês... Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou posso seguir? Mais ninguém? Eu vou seguindo aqui. Então, se você não tem o controle do que você gasta, efetivamente a sensação que você pode ter é pensar assim: cadê meu dinheiro? Meu dinheiro sumiu, para onde é que ele foi? E será que isso acontece quando a gente controla os nossos gastos? Se a gente passa a controlar os nossos gastos, a gente vai ter a completa noção do que foi feito com aqueles valores e aonde eles foram utilizados, que é isso que é o principal fator que a gente quer colocar nessas nossas aulas, para que vocês possam ter uma noção daquilo que vocês precisam efetivamente controlar. E quando a gente fala controlar, não é simplesmente
ter um controle porque é bonitinho. Não, o controle, logicamente, que é essencial para qualquer coisa. Mas esse controle, especificamente, ele é importante para que vocês acompanhem quanto que vocês gastaram, ou quanto que vocês ganharam, quanto que vocês podem ainda gastar, mas principalmente pensando como que vocês vão se planejar. Porque aí vocês se controlando, vocês podem se planejar do tipo, eu gastei muito com isso aqui, então posso diminuir, eu tenho que diminuir esse gasto. Eu não ganhei aqui como eu pensava, então eu posso e devo trabalhar ou pensar se vale a pena ainda continuar com esse tipo de venda desse produto. Então, essas definições, essas ações, só são tomadas a partir do momento em que você tenha um controle efetivo sobre o que você ganhou e sobre o que você gastou. Como nós começamos aí, teve essa pequena confusão na internet, vocês preferem que eu continue direto até as 9 ou vocês querem fazer a paradinha aí dos 10 minutos e voltar 8h10? O que vocês preferem? Pode abrir o microfone para falar, pessoal. Então, José falou que pode ir direto. Casimiro quer a paradinha. O pessoal aqui quer uma paradinha, que a maioria chegou direto do serviço. Então vamos fazer o seguinte, vamos ser salomônicos, né? Em vez de 10 minutos, 5 minutos. A gente para agora e volta a 8h05, tá bom? Beleza, professor. Mas vocês podem ir no banheiro, né? Vai lá, dá tempo de ir no banheiro, 5 minutinhos. Vamos lá, obrigado, gente. Espera aí.
Só um pouquinho. Veja para você ligar, tá? Então, terminar. Podemos continuar, gente? O pessoal está falando que sim, professor. Então, vamos lá. Então, quando a gente usa essa expressão gasto, ela é uma expressão, uma palavra, que ela determina muita coisa, né? Então, a gente vai ver que existem alguns tipos de gastos em que a gente vai estar atuando ao longo das próximas aulas. Até mesmo para que a gente possa estar preenchendo, né, aquela planilha que eu comentei com vocês e entendendo como que elas atuam na composição. De uma forma básica, o que a gente tem é que existe um valor que a gente ganha, que entra de recursos, que seria a receita, seria o valor dos gastos, aquilo que a gente gasta, e seria aquilo que a gente consegue retirar, ou ter como valor de retirada, né? Valor de utilização para os nossos gastos pessoais. O famoso também denominado prolabore, né? E aquilo que sobra, que seria quanto efetivamente você conseguiu deixar na empresa como um valor simbólico de lucro. Eu digo simbólico porque, de repente, ele vai representar o capital de giro, que ao longo do ano vai estar sendo utilizado dentro das necessidades disso. Então, o que nós vamos estar vendo é como controlamos aquilo que ganhamos, menos o que gastamos, como apuramos aquilo que podemos tirar para nós, para que se mantenha todo mês um valor X, o valor que nós vamos definir, que seria importante se preservar, para se investir, para se utilizar dentro da empresa. Para se chegar a essa fórmula, a gente entende, então, que a gente vai ter o que nós chamamos de resultado. E esse resultado pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Muitas das vezes eu escutei alguns empresários, pequenos empresários, falando assim: eu tive um lucro essa semana de R$2.000, porque eu vendi R$2.000. Na verdade, não é isso. Na verdade, ele teve um faturamento, ele teve uma receita de R$2.000, porque ele tem que abater desse valor todos os gastos envolvidos. E também, logicamente, aquilo que ele tirou para ele, e para ele entender quando é que efetivamente ele teve de lucro. Lucro vai ser aquilo que ele vai ter se aquilo que ele ganhou, menos o que ele gastou, e que menos aquilo que ele tirou para ele, deu um valor positivo. Aí isso vai ser lucro. Se ele deu um gasto maior do que ele ganhou, ou se ele retirou o dinheiro indevidamente, então, provavelmente, ele terá um prejuízo. Mas para que a gente entenda melhor
esta questão dos gastos, vamos entender um pouquinho mais aquilo que seria tipos de gastos que a gente geralmente vê. E nós vamos hoje detalhar um pouquinho mais desses gastos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, perguntem, eu paro e a gente discute, tá bom? Nós vamos entender o que são custos fixos, vamos entender que são custos variáveis, o que é uma despesa, o que é um investimento, o que é uma perda, o que é o desperdício e a famosa retirada do empresário. Antes de eu continuar, é importante ter em mente que existem dois tipos de gastos que geram bastante confusão quando a gente vai identificar o que é um e o que é outro, que são chamados custos e as despesas. Como assim? A gente chama de custos os gastos que vocês têm ligados diretamente à atividade que vocês exercem. Então, quando, por exemplo, vocês compram uma matéria-prima para vocês fazerem uma venda ou produzirem alguma coisa para vender, essa matéria-prima ela vai estar ligada direto à sua atividade, porque ela vai ser manipulada, vai ser manufaturada, vai ser produzida e vai gerar um produto, tá? Quando você tem esse tipo de gasto, esse gasto vai representar um custo. Então, no exemplo que eu dei, o gasto que você está tendo com matéria-prima ou com o material que você comprou para produzir vai representar um custo. Se você tiver qualquer outro tipo de gasto que tenha uma interação direta com o que você tiver de venda, da atividade que você exerça, isso vai ser um custo. Agora, despesa é um outro tipo de gasto, que também é importante, também faz parte da sua atividade, mas não tem uma interação direta com ela. Exemplo, se você tem que gastar gasolina para ir em um outro lugar para fazer a compra dessa matéria-prima, ou se você tem que gastar dinheiro de passagem, né, para você fazer uma determinada coisa ligada à atividade que você exerce, embora seja um gasto necessário, ele não tem ligação direta com a fabricação do produto, não tem ligação direta com a venda. Então, isso é uma despesa. Por que é importante caracterizar custo de despesa? Porque quando você montar o preço de venda, você vai considerar o custo que você teve para produzir aquele item. E a despesa você vai considerar pelo valor total, mas pensando em como que você pode fazer o máximo para diminuir essa despesa, que vai representar efetivamente um valor que você está jogando pelo ralo. Porque, embora seja importante, ele não está tendo envolvimento direto na produção dos seus itens, enquanto que os custos têm um envolvimento direto na produção do que vocês vendem, na execução da venda, em tudo que vocês praticam para vender. Ficou clara essa diferença de custo para despesa? Nós vamos, a cada aula, clarear sempre isso mais. Mas é importante que as dúvidas, se tiverem ainda, sejam, pelo menos a grosso modo, sejam tiradas. Alguém ficou com dúvida? O pessoal está acenando que não, está fazendo até joinha ali. Tá tudo bem. Show de bola, show de bola. Eu gosto de joinha, joinha é muito bom. Então, vamos entender a lei de custo e despesa, o que é investimento, o que é uma perda e o que é um desperdício, que muita gente mistura esses dois termos. E a questão da retirada. Vamos lá.
entendendo o que são custos e custos fixos. Então, já disse que custo é um custo que representa um gasto que você tem diretamente com a sua atividade. Beleza. Agora, por exemplo, tem gastos que representam custos e que ele pode representar um aumento ou uma diminuição caso vocês vendam mais ou vocês vendam menos. Mas, no caso, o custo fixo, ele não tem essa roupagem. O nome dele é fixo porque, independente de vocês venderem mais ou de vocês venderem menos, ele vai permanecer. Ele não vai ser alterado. Exemplo, se vocês pagam pela execução de uma feira, né? Se você tem o valor da feira, ou vocês têm um aluguel que vocês pagam para exercer a atividade de vocês, se vocês venderem mais ou venderem menos, esse valor não vai ser alterado. Isso é um custo, porque vocês têm um envolvimento direto na atividade de vocês, e é um custo que vocês vão ter que arcar com o mesmo valor, independente se vocês venderem mais ou se vocês venderem menos, ok? Então, são custos que não têm uma relação com a demanda das vendas que vocês façam. Ficou claro o custo fixo? O pessoal está no joinha ali. Então tá tudo certo. Show de bola, show de bola. Positivo. Aí nós temos a visão dos custos variáveis. O que seriam custos variáveis? Esse, como o próprio nome diz, eles são valores que vocês gastam e gastam independentemente, relacionadamente à venda que vocês exercem. Por exemplo, se vocês compram uma matéria-prima para fazer bonecas, para fazer roupa, para fazer qualquer coisa que envolvam o artesanato de vocês, quando vocês vendem mais, vocês compram mais desses itens. Quando vocês vendem menos, vocês compram menos desses itens. Então, esses itens têm ligação direta com a venda que vocês exercem. Se vocês gastam energia elétrica para vocês fazerem alguma coisa, se vocês vendem mais, vocês gastam mais. Se vocês vendem menos, vocês gastam menos. Então, esses custos vão ter uma variação correspondente às vendas que vocês tiveram, ok? Então, é importante, quando nós estivermos falando desses custos variáveis, que vocês pensem naquela questão que eu comentei de sazonalidade, ou seja, será que esses custos têm uma certa variação, porque eu sei quais são as variações de venda que eu vou ter ao longo do ano. Então, se eu sei a variação de venda que eu vou ter ao longo do ano, eu sei também a variação de custos, variáveis que eu vou ter ao longo do ano. Então, custos variáveis, eles vão, como o próprio nome diz, variar em função de quê? Em função das vendas que eu tenha ao longo de um período. Ficou claro? O pessoal está no joinha lá. Tá tudo certo. Show de bola. Despesa. Quando a gente fala em despesa, é aquela questão que eu comentei com vocês. São gastos que são importantes, mas que não têm envolvimento direto
com a atividade, né? Ele não tem aquele envolvimento direto na fabricação de um produto, na elaboração de um produto, entendeu? Não tem uma ligação direta. Por exemplo, publicidade que vocês façam, os gastos que vocês tenham com publicidade são importantes? São importantes. Mas a publicidade por si só não está ligada à atividade que vocês exercem, é um gasto à parte que vocês estão tendo. O exemplo que eu dei de vocês terem uma necessidade de locomoção de um local para outro, para que vocês possam comprar alguma coisa ou exercer uma venda, isso também é um gasto que vocês estão tendo, que não representa em si a atividade que vocês estão fazendo. Vocês não vivem de trânsito, vocês não vivem como motoristas de aplicativo. Não é essa a questão, mas vocês vão ter um gasto com relação a isso. É necessário? É necessário, às vezes é necessário. Mas o importante aí na despesa, como a gente vai estar vendo, é você apurar o total de gastos que você tem que representem despesas e você pensar em como que você pode atenuar, diminuir, minimizar esse valor das despesas. Então, a despesa é um gasto, é importante, mas ele tem que ser mensurado para que vocês procurem diminuir. Por exemplo, se vocês têm despesa com locomoção, vocês pensarem em minimizar isso indo em lugares mais centralizados ou diminuindo as idas quando vocês tiverem esse tipo de gasto, né? Ou pensar se vale a pena vocês, quando forem, adquirirem uma quantidade maior, que vocês não precisem ir constantemente ao mesmo local e gerando mais gasto com locomoção, né? Quando vocês pensarem em publicidade, vocês podem pensar em centralizar ou ter tipos de publicidade, de propaganda, que vocês minimizem os gastos envolvidos, enfim, ou que vocês não tenham gasto, uma rede social, alguma coisa assim, que não representem gastos efetivos para que vocês se utilizem dessa publicidade. Ficou claro? Ou alguém tem alguma pergunta quanto à despesa? Só está no joinha ali, está tudo claro, tudo tranquilo. Investimento. Olha só, investimento é um tipo de gasto onde você vai fazer uma aplicação de recurso. Muita gente mistura ou confunde investimento com uma aplicação na poupança, investimento financeiro, né? Isso também é um investimento, mas a maior parte de vocês, no caso, quando vocês têm um pequeno empreendimento, é um investimento que vocês fazem, por exemplo, na compra de um maquinário, para que vocês tenham uma melhor produção de um determinado item, ou melhore a qualidade da produção daquele item. Então, quando você faz isso, você está investindo. Por quê? Esse valor que você está empregando na compra desse maquinário vai estar sendo aproveitado por você a longo prazo. Não é uma coisa que de imediato ele vai estar acontecendo, não. Mas se você vai melhorar a atividade da sua empresa, ela será afetada a médio e longo prazo. Então, o investimento é um gasto que vocês têm, onde vocês vão se aproveitar desse gasto ao longo de um tempo. Compra de uma máquina, obra que vocês vão aumentar um departamento, uma área, ou um local que vocês atuem, né? Alguma reforma que vocês façam, algum tipo
de item que vocês acham importante estar contratando, estar comprando, para que vocês tenham uma venda aumentada. Tudo isso vocês podem considerar como investimento. Mas o importante do investimento é vocês entenderem que, se vocês fazem esse investimento a prazo, isso representa que, ao longo dos próximos meses, vocês vão ter parcelas que vocês vão estar comprando. Ou, se vocês têm uma reserva, que nem aqui o slide aparece aqui, uma reserva sendo feita, é o ideal para que vocês possam fazer essas reservas e, lá no momento, adquirir esse bem para que vocês possam usufruir dele de uma forma mais tranquila. Então, o investimento é importante de ser controlado para que vocês possam saber qual a melhor forma de vocês fazerem esse investimento, se é à vista, se é guardando o dinheiro e comprando aquele item, ou se vocês podem fazê-lo de forma parcelada, mas entendendo que esse parcelamento vai entrar no controle, vai entrar na apuração do resultado de vocês nos próximos meses. Ficou claro a questão do investimento? Está todo mundo com joinha. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa, dar algum testemunho, dar algum exemplo aí, colocar algum caso? Pode falar, se tiver. Fique à vontade. Ou fazer alguma pergunta em relação ao negócio. O pessoal levantou a mão aqui, professor. Pode falar. Eu, de novo, professor de São José. Se eu fizesse esse investimento parcelado, essas parcelas entrariam como despesa nos meus próximos meses? Exatamente. Ou você teria, dependendo de onde você investiu, poderia ser transformado em custo, mas isso a gente vai analisar a cada caso quando a gente estiver apresentando a nossa planilha. Mas a sua pergunta é muito interessante, porque a partir do momento que você tenha esse investimento, né, ele passa a ser um gasto, se você parcelar, nos próximos meses. E aí você joga isso como despesa, a princípio, porque são gastos que você vai ter e que não tem necessidade imediata com o negócio, mas que representou um investimento feito para que você pudesse melhorar a sua atividade. Ok? Ok, muito obrigada. Nada. Alguém aí já está pensando em fazer alguma compra, alguma coisa assim, melhoria? Ou já fez isso? Qual foi a melhor maneira de fazer? Professor. Oi. Eu penso que a melhor maneira hoje é você justamente fazer esse investimento, né, juntando dinheiro e comprar à vista. Por que você pensa assim? Porque aí eu posso negociar também valores melhores, entendeu? Certo. Isso já aconteceu comigo e eu tive uma boa diferença nessa questão de compra. Eu comprando a prazo ia ser um valor, né? E eu comprando à vista eu consegui um valor bem menor do que aquele que estava sendo anunciado. Porque eu estava com dinheiro nas mãos, entendeu? Qual o seu nome? É Cláudio, eu sou aqui de Casimiro de Abreu. Ô, Cláudio, muito obrigado aí por sua participação. É verdade o que você está falando. O melhor dos mundos, realmente, é você comprar ou investir aquilo que você pode investir tendo dinheiro nas mãos. Por tudo isso que você falou, porque você tem poder de negociação, você fica livre de uma dívida futura e você pega aquilo que você guardou, aquilo que você salvou, você utiliza para você estar adquirindo ou investindo naquilo que você julga que é importante para aumentar as suas vendas. Só que, muitas das vezes, isso pode não ser possível. Aí eu digo, é impossível de você fazer? Aí eu respondo,
é o que você comentou. O ideal é isso. Mas se você não tiver, e você não tiver recursos para poder comprar à vista, e você perceber que isso vai ser um diferencial para você obter uma maior venda, aumentar o volume das suas vendas, então é importante que você faça. Mas, deixando bem claro, esse controle que nós vamos fazer juntos, essa gestão financeira, é imprescindível nesse caso. Porque aí você vai ter que ter parcelas que correspondam a que você tenha um determinado ganho ainda, mesmo pagando essas parcelas. Ou seja, elas não podem representar que, a partir do pagamento das parcelas que você tenha um prejuízo, ou seja, você gaste mais do que você ganhou. Você tem que fazer um estudo e avaliar quanto que você vai aumentar suas vendas, qual a projeção que você tem de aumento de vendas imediata com essa aquisição e mensurar, calcular, com esse aumento, eu consigo pagar a parcela dessa compra e, ao mesmo tempo, ainda manter minhas retiradas, manter o meu empreendimento vivo? Então, respondendo a sua pergunta e atentando ao que você falou, parabéns, você fez o correto. Essa questão é a melhor maneira de você fazer. E caso alguém queira fazer parcelado, a gestão financeira passa a ser questão, eu diria, de vida ou morte, para que você não se deixe iludir que, com a venda que você aumentou, na verdade, você não está perdendo dinheiro, porque você tem um parcelamento para pagar. Ficou claro, Cláudio? Ele está mandando ok lá, né, professor? Só um adendo aqui, né, professor Sérgio? É a questão também de colocar variável tempo na conta, né? E às vezes você consegue exatamente antecipar a compra de um equipamento que vai fazer com que o seu faturamento aumente. E óbvio que é calcular também esse custo de oportunidade, né? Que mais para frente o professor Sérgio certamente vai falar. Com certeza, com certeza. Se você consegue apurar essa questão de uma oportunidade de compra e você tem no mercado uma questão que você pode aproveitar, logicamente que fica muito mais fácil se você tem um recurso. Professor, diga. Desculpa interromper, Cordeiro está com a mão levantada também. Cordeiro, a terra do professor Jaume, pode falar. Boa noite, professor. Eu sou a Gatlin. Eu estou gostando muito do curso. Que bom. Então, em relação ao que o senhor estava falando a respeito esse negócio de você saber investir, né? Saber investir e saber guardar o dinheiro, porque muitas das vezes você pensa assim, eu sou artesã, eu faço boneca aqui em Cordeiro. Então, assim, eu vendo minhas bonequinhas a 12 e a 15 reais, cada bonequinho. Então, assim, eu posso vender, mas eu não posso, assim, querer gastar o dinheiro à moda, vamos embora. Eu tenho que deixar o dinheiro guardado para poder comprar mais material. Em questão do material, eu compro meu material todo aqui em Cordeiro. Então, assim, a renda, o cabelo, os olhinhos, eu compro tudo aqui em Cordeiro, porque o tecido eu tenho muito em casa. Então, assim, isso me facilita. Entendi. Isso me facilita muito, entendeu? Eu estou gostando muito da aula. Obrigado. Eu te sugiro a você pensar sempre nisso. Quando a gente vai mais para frente ver que, na verdade, quando eu disse lá atrás hoje, não sei se você se lembra, que é importante você entender por tipo de produto que você vende. Então, se você tem um boneco assim, um boneco assado, é importante você calcular qual tipo de boneco que está vendendo mais comparado com outros e qual gasto que você tem para esse boneco e qual gasto que você tem para o outro boneco. E a gente vai estar vendo isso mais para frente,
que parece que é complexo, mas você pode fazer o cálculo de qual é o resultado que você tem para cada tipo de boneco que você vende. Entendeu? Para você tentar entender qual aquele boneco que está sendo mais vantajoso para você. Qual boneco que você está trazendo mais recursos, mais dinheiro. E você pode chegar à conclusão, de repente, que algum boneco que você faça, você pode até achar bonitinho, pode até achar interessante, mas não está sendo rentável, entendeu? Não está sendo significativo para você mantê-lo. Ou você vai ter que fazer alguma outra coisa para que ele passe a gerar dinheiro. Ficou claro o que eu falei, querida? Sim, sim. Então, eu faço pezinho de porta também. E Faz o quê? assim, pezinho de porta. Ah, tá. E assim, sai muito. Assim, quando as pessoas querem comprar e sabe que eu faço, as pessoas mandam pelo meu WhatsApp, ó, eu quero tal bonequinho assim, assim. Eu quero tantos pesos de porta. Entendeu? Entendi. Então, é mais fácil também de eu conseguir vender, né? Sim. E principalmente se você tem como se fosse um termômetro para você medir aquilo que é mais representativo, quer dizer, aquilo que representa mais o volume das tuas vendas, para que você, de repente, até se dedique mais a isso. Sim. Entendeu? E você, de repente, não invista tanto naquilo que, de repente, não te traz um retorno tão grande quanto os demais. Isso tudo a gente vai estar vendo durante o curso. Mas aquela sensação de você ter, vou vender isso aqui pelo volume, pela quantidade, parece que eu estou ganhando pouco, mas eu vou estar ganhando um valor que é interessante comparado com o que eu gastei. Enquanto que o outro pode ser um valor maior, mas quanto que eu gastei para fazer esse outro item? Essas coisas que são importantes para você. Mas o que você colocou é isso mesmo, é essencial. Você sempre controlar e tentar mensurar, né? Tentar apurar o que você gastou para fazer cada produto que você vende, ok? Parabéns. Então, e eu também... E assim, por exemplo, peso de porta, eu vendo a 35. Eu tiro metade do dinheiro para mim e metade do dinheiro para a caixa de artesanato. Entendeu? Entendi. Na caixa de artesanato eu não mexo, eu deixo lá só para comprar as coisas do artesanato, que são as rendas, essas coisas assim, entendeu? Isso. Você já tem a enraizada, vamos chamar assim, a cultura. O que a gente vai fazer nessa aula é você entender se esses 35 que você está guardando são esses 35 mesmo, ou se podem ser mais, ou se tem que ser menos, entendeu? Isso que a gente vai estar vendo para você ter um parâmetro, ter uma lógica para você chegar à conclusão de quanto que você efetivamente pode tirar para você e quanto que você pode guardar para a empresa. Mas você está de parabéns porque você já tem essa visão, né? Você já tem essa percepção da importância de ter um dinheiro salvo, né? Um dinheiro guardado. Parabéns. Obrigada, viu? Nada. Mais alguém? Aqui tudo certo, professor. Obrigada. Nada. Bom, eu vou falar agora de perda e desperdício, e muitas das vezes as pessoas confundem esses dois termos, né? Essas duas palavras. Mas existe uma diferença bem significativa, né? Perda é aquilo que não tem a intervenção humana. Como assim não tem uma intervenção humana? Se você corta uma roupinha para montar uma boneca, se você corta uma roupa para vender essa roupa e costurar essa roupa, existem aparas que não tem jeito, essas aparas vão acabar sendo perdidas. Então, a perda é algo inerente à atividade que você exerce. Então, essa perda é uma questão da atividade que vocês executam. Ela não tem intervenção humana.
O que vocês podem fazer, logicamente, é tentar controlar para que vocês evitem o máximo possível o aumento dessas perdas, né? Não cortando peças errado e tal, mas a perda seria essas aparas, essas questões que vocês não podem ter controle, no sentido que se você vai montar uma peça, você vai ter questões que você vai ter que cortar. Se você vai cortar um pano, você vai ter aparas que vão sobrar, né? Então, como é que a gente pode e deve controlar isso? A ideia de controlar isso é de você pensar em formas sustentáveis e formas produtivas de vocês reverterem essas perdas, de repente não em dinheiro, que de repente não em dinheiro exatamente, mas vocês podem reutilizar essas perdas de alguma forma na atividade que vocês exercem. Isso se chama criatividade de pegar uma perda e transformá-la em alguma coisa que seja útil dentro da atividade de vocês ou mesmo até mesmo em recurso, a partir do momento que vocês encontrem um outro nicho que utilize essa perda como matéria-prima. E, de repente, isso seria o melhor dos mundos, que vocês teriam um ganho com esse tipo de perda. Ficou claro? Alguém quer dar algum depoimento, alguma opinião, falar sobre isso? Fiquem à vontade. O pessoal quer falar aqui. Ariel está com a mão levantada, professor. Isso, de Ariel. Vamos lá. Professor, Paulinho Pereira aqui de Areal. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Eu gostaria de falar sobre esse item perda. Digamos que eu tenha 2 clientes que me encomendem determinado item. E aí eu vou comprar matéria-prima para fazer esses 2 itens para ser vendidos. É claro, foi encomenda. Porém, a hora de comprar a matéria-prima, eu vi que o preço estava espetacular. Resolvi comprar mais matéria-prima para fabricar mais outras peças, digamos, mais 5 peças. Essas peças que não têm encomenda, eu vou considerar perda, porque não vendi, ou vou colocar um item lá na minha planilha de um ganho a longo prazo. Não. Na verdade, isso aí não vai ser nem uma coisa, nem outra, né? Na verdade, existe uma coisa que nós vamos chamar aqui de estoque. Estoque, ok? Estoque é tanto matéria-prima que você tenha para você utilizar na fabricação, tanto estoque é o produto acabado, que seriam as peças que você produziu e ainda não vendeu. Então, você teria itens, nesse caso, que você já produziu, só que não vendeu ainda, que, na verdade, você vai vender. Só que, quando você for vender, você não precisa mais ter a demanda de tempo para fabricar. Então, na verdade, isso não é uma perda. Não, você aproveitou uma oportunidade e fez um determinado item. Vai representar, de repente, um ganho para você. Por quê? Se você conseguiu num preço melhor, para você vender, você vai manter o mesmo preço, só que o seu gasto, o seu custo com matéria-prima foi menor. Ficou claro? Oi? Câmbio? O microfone está desligado, gente. Oi, professor. Diga. Não, só para ficar claro o seguinte, eu entendi que o senhor colocou, só que esse item, na nossa planilha, ela vai virar estoque, vai ficar como exatamente. Estoque de produto acabado. Ok. Ok? Obrigado. E provavelmente você vai ter um ganho. Por quê? Porque você, como mesmo mencionou,
você comprou por um preço melhor a matéria-prima, então você vai vender pelo mesmo preço, mas vai representar um gasto menor. Ok? Ok, professor. Show de bola. Mais alguém? Outro tipo de palavrinha que a gente confunde muito é o desperdício. Ao contrário do que o nosso colega colocou aqui, ele foi lá, tinha uma matéria-prima que ele comprou, aproveitou e fez novos itens, mesmo sem ter a venda já realizada. A pessoa que corta um vestido, ela vai estar tendo as aparas da corte daquele vestido, não vai ter jeito. Mas o desperdício seria, por exemplo, se cortasse errado o vestido. Então, teria um desperdício no sentido que vai ter que jogar fora pano porque não vai ter como mais utilizar. Ou então, se comprou alguma quantidade em excesso e não vai mais se utilizar em momento algum daquele item, né? A gente pode considerar desperdício tudo aquilo que você teve um gasto desnecessário. Então, a culpa desse gasto desnecessário tem a intervenção direto do empreendedor. Do tipo, deixo a luz acesa lá no meu empreendimento, não tem ninguém lá e a luz está acesa. Então, isso é um desperdício de luz, tá certo? Eu estou gastando sem a necessidade. Na nossa vida pessoal, o exemplo clássico é você abrir o chuveiro, ficar fazendo alguma coisa do lado de fora do chuveiro e não entrar para tomar banho. Isso é um desperdício de água, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses desperdícios, porque eles têm ligação direta com o manuseio humano, ou seja, intervenção humana para que ele seja gerado. E, logicamente, que a gente tem que mensurar esses desperdícios para que eles não ocorram mais. Ficou clara a questão do desperdício? Alguém quer dar algum depoimento aí? Falar alguma coisa? Posso seguir? Pode, o pessoal está dando ok aqui. E, por último, a questão da retirada do empresário, né? Ele deve pensar naquilo que é necessário para seu sustento, para sua sobrevivência, é claro. Mas ele tem que pensar que essa retirada não pode também afetar o sustento do empreendimento. Muitos empreendedores, pequenos empresários, acham que todo o dinheiro que sobra é dele. Na verdade, não é. Na verdade, o que vocês vão tirar desse empreendimento vai corresponder também a um gasto. E você não pode aniquilar, canibalizar, deixar o seu empreendimento sem condições de ter vida própria. Como eu disse para vocês, o bolso do empresário não pode se misturar com o bolso da atividade, do empreendimento. Eu sei que eu falando assim parece uma coisa meio teórica e quase impossível de ser atingida quando a gente tem um empreendimento pequeno e quando a gente vive num país cheio de dificuldades como é o nosso país. Mas a busca para que vocês tenham o sonho de vocês realizados, que seria sucesso nesse empreendimento que vocês têm, e do aumento da capacidade de vocês terem empresas maiores no futuro, vai muito da capacidade de vocês entenderem que o negócio que vocês exercem tem uma vida própria, né? Existe
um CPF, que é o CPF de vocês. Existe o CNPJ da atribuição da atividade, do empreendimento que vocês exercem. Esse CNPJ, ele tem uma vida própria, assim como vocês com o CPF de vocês. Ele tem a necessidade de ter, como nós vimos até aqui, gastos que representam custos, que representam despesas, que representam perdas, desperdícios, custos fixos, custos variáveis. Então, se vocês não atentarem para isso e simplesmente pegarem o dinheiro que sobrou, a possibilidade do negócio vir a não dar certo é muito grande. A maioria dos empresários, ou dos pequenos empresários, ou dos pequenos empreendedores que começam uma atividade que vem a ter fracasso, é muitas das vezes a questão de não ter uma gestão financeira. Às vezes a pessoa pensa, eu sou muito bom artesão, faço muito bem essas bonecas, faço muito bem esses panos, faço muito bem essas peças de madeira, mas isso por si só não basta. Vocês têm que entender que a importância da área financeira, da gestão financeira, é crucial para que vocês tenham sucesso quando vocês exercerem essa atividade, que eu tenho certeza que todos exercem com uma qualidade muito boa. Porém, somente exercer sem controlar os gastos, sem controlar as receitas, vai acabar sendo alguma coisa que não vai possibilitar o sucesso de vocês. Para que vocês tenham esse sucesso, como nós falamos lá no início, é importante vocês terem uma visibilidade da manutenção de um capital de giro desse empreendimento. Então, através do registro, do controle mensal do que vocês ganham, do que vocês gastam, é importante vocês chegarem a isso. Volto a dizer, esse controle não precisa ser alguma coisa muito sofisticada no computador, se vocês não souberem. Se puderem fazer no computador, ótimo. Com certeza vai ser maravilhoso. Uma planilha que vocês exerçam e tal. Mas, se vocês tiverem, vocês têm que ter um controle onde vocês tenham mensalmente a apuração de quê? Receitas, considerando a sazonalidade da atividade. Ou seja, quando que vocês sabem que vai ter uma feira, que vai ter uma visitação, tem mais turista, enfim. Quando que vocês vão ter as vendas de vocês aumentadas ou diminuídas, né? Então, é importantíssimo isso. Gastos. Aqueles gastos que nós vimos ali, tipo por tipo de gasto, custo, despesa, desperdício, perda, né? Vocês têm que consultar constantemente como é que estão esses gastos. Vocês chegando a isso, a grosso modo, vocês vão ter um resultado primário, que seria o quê? O resultado antes da identificação da retirada mensal que vocês têm. Tendo esse resultado primário, vocês estabelecem quanto que vocês podem efetivamente tirar como sendo os donos da atividade. Ao longo dos próximos dias, a gente vai ver que esse resultado tem que ser por produto. Não adianta fazer isso de uma forma geral, até mesmo para vocês entenderem quais os produtos que estão sendo mais ou menos importantes na apuração desse resultado. E, finalmente, o resultado final, que é quando que a atividade gerou após manter seu gasto e remunerar seu proprietário. Esse resultado final que vai representar o lucro efetivo que vocês tiveram. Quanto que vocês conseguiram vender, que foi possível para manter os gastos de vocês, para remunerar vocês, ainda teve uma sobra, que seria exatamente esse valor que vocês tiveram de ganho efetivo. A composição do capital de giro do mês é um valor mensal que deve ser construído se pensando em quê? Preservar as atividades ao longo dos próximos meses. Cada um de vocês vai pensar em valores que busquem o quê? Busquem que vocês tenham uma segurança em relação à atividade que vocês exercem.
Então, esses valores vão variar muito em função daquilo que vocês têm de gastos ao longo do mês. A gente vai ter aí uma planilha onde a gente vai estar apurando isso, eu vou estar mostrando exemplo para vocês, e vocês vão ter que definir. Mas o principal disso tudo é vocês entenderem como que vocês vão estar atuando dessa forma para que vocês pensem qual que é efetivamente o valor que vocês podem contar como retirada ou o valor que vocês podem contar como fundo de reserva para a atividade de vocês. E se vocês quiserem algum dia pensar em um empréstimo, alguma coisa assim nesse sentido, caso seja necessário, também, a partir do momento que vocês busquem esse empréstimo, lembrem-se que o valor vem e ajuda vocês no momento, mas que depois vai representar uma despesa, assim como o colega colocou no investimento, o empréstimo vai representar uma despesa. Qual a diferença? Que o investimento gera mais receita e o empréstimo é só um recurso que entrou e que depois vai gerar despesas constantes no pagamento de suas parcelas. Enfim, eu queria saber se vocês gostaram. Vamos ver muito mais no próximo encontro, mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham? O que vocês gostaram ou não? Sugestões? O que a gente pode estar fazendo para o próximo encontro da gente? Professor, o pessoal aqui está agradecendo, acharam a aula muito boa. Ótimo. Tá bom? Uma outra coisa, o povo de Casimiro de Abreu, o museu, está saindo 5 minutos antes por conta da van, que é a última van, tá bom? Um abraço. Um abraço, um abraço. Professor Cordeiro também gostou muito da aula, tá bom? Beleza. Vocês estão me vendo aí agora? Sim. Sim, sim. Que bom, que bom. Então, agradeço aí a vocês todos, foi um prazer também. Mais uma vez, agradeço ao professor Rafael pelo help. Né? Estamos juntos nessa empreitada. No futuro, se precisar, conta comigo também. Tá bom? E peço desculpa aí pela confusão no início, que foi alguma coisa aqui na minha internet, mas, graças ao bom Deus, a gente conseguiu ainda reservar e reverter aqui a situação. Alguma dúvida? Não? Então, gente, obrigada, professor. Muito obrigado aí. Uma boa noite, descansem. Até a próxima terça, tá bom? Se Deus quiser, com a internet, tudo bem, tudo certinho, sem problema, tá? Tchau, até a próxima terça. Tchau, gente. Professor! Oi? Fala. São José quer falar. Pode falar. O material da aula, o senhor vai enviar? Quê? O material da aula, o senhor vai enviar? Sim, com certeza eu vou levar. Vou mandar esse material mais o da próxima aula. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.